Graça e paz, irmãos. O Senhor nos ama tanto, através do Senhor Jesus, como também Ele satisfez a sua justiça através do seu Filho Jesus. E aprove a Deus, todos nós estamos aqui sãos e salvos pela sua graça, nesta manhã tão linda, tão cheia de vida para cada um, e também a oportunidade e o privilégio de todos nós estudarmos a sua palavra. Também devemos, como disse o nosso presbítero Davi, estar continuadamente acompanhando pelas nossas orações todas as decisões que estão sendo tomadas no Supremo Conselho da nossa igreja. Você sabe que a Igreja Presbiteriana é uma federação de igrejas. E todas as igrejas, a nossa aqui, está lá devidamente representada. Cada conselho nomeia seus representantes, o presbitério nomeia seus representantes ao sínodo, e todos os presbitérios nomeiam, delegam poderes aos representantes das suas igrejas a esta reunião. Chamo a preciosa atenção de todos para lermos Romanos 3, 2 a 31. Até o 21. Romanos 3, na minha Bíblia aqui é página 1480. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, e diz para que se calem toda a boca, e todo mundo era culpável perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Desculpe, irmãos. Pai de infinita graça, nós te louvamos pela tua presença aqui conosco, através da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos faça mais sensíveis ao que tu desejas nos falar. Abençoa, Pai, a mesa do Supremo Concílio e aquelas comissões que vão dar seu parecer, cada uma delas, a respeito dos assuntos que estão sendo chegados ali para uma fiel administração da tua igreja. Que a nossa igreja, ó Pai, continue fiel aos princípios da tua palavra e que nada possa ser decidido ali que manche, Senhor, a fidelidade da tua igreja, mas que Jesus seja honrado e glorificado através daquele concílio. Em nome de Jesus, nós te pedimos e oramos. Amém. Irmãos, este texto que lemos nos traz três ideias, três pensamentos, fundamentado numa expressão: não há diferença. Não há diferença. Primeiro, não há diferença quanto à necessidade humana, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O credor tinha dois devedores. Jesus narra isso no Lucas 7:42, e o texto está em 36 a 50. Naquele encontro que ele teve com Simão, e vem aquela senhora considerada pecadora, grande pecadora para a visão daqueles dias, e tanto Simão como os demais censuraram Jesus não tomar conhecimento do que estava acontecendo. E é lindo esse texto, quando Jesus perdoa os pecados daquela senhora e censura Simão. Simão, chegue na tua casa, tu não fizeste isso, aquilo outro, como é de praxe. Quando você recebe alguém em sua casa, e esta mulher não cessa de derramar o bálsamo nos meus pés, lavando meus pés, enxugando com seus cabelos, derramando bálsamo, e nada disso tu fizeste comigo. Aí ele se dirige à mulher: teus pecados estão perdoados. Irmãos, é o nosso caso. Todos nós somos devedores ao Senhor. Uns com pecados considerados grandes,
que a sociedade censura, e outros com faltas. A mulher adúltera, e Simão não deu aquela cortesia devida a Jesus. Qual a condição dos dois? É que eles não tinham que pagar. A mulher com grande pecado e ele também com pecado. Eram devedores, não tinham que pagar. Qual é a sua situação? Que tipo de pecador você é? Grande pecador ou um pecador leve, que não tem tantas faltas assim? Estamos diante de Jesus. E Jesus perdoa tanto aquele que tem um grande pecado, como aquele que acha que não pecou. Somos carentes do Senhor. Não houve diferença quanto à necessidade da graça e da misericórdia do credor, que era o Senhor. Mesmo sem pecado, grosseiros, mas contraímos faltas no dia a dia nosso. E precisamos do perdão de Deus, e só se recebe por intermédio dele. E de mais ninguém. A outra ideia, além da que não há diferença quanto à necessidade humana, não há diferença, também não há diferença quanto à salvação oferecida. Os ricos não podem comprá-la, nem os pobres podem merecê-la. É de graça, e todos precisam recebê-la pela fé em Jesus Cristo e seu sacrifício cruento. Isso através do arrependimento sincero e uma conversão ao Senhor. Uma inversão de vida, de princípio, de meta. A minha meta é servir ao Senhor. A minha meta é amar o Senhor. A minha meta é ser do Senhor. Isso, em parte, irmãos, é o que é a conversão. Não é apenas no mundo das ideias. É uma determinação. Antes eu era o que era. Hoje eu sou o que sou. Acreditar que Deus existe, diz a Bíblia, até o diabo acredita. Não é suficiente. Suficiente é arrepender-se e crer, se converter. É de graça e todos precisam recebê-la. Pela graça sois salvos, para que só Deus tenha a glória. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Não há diferença quanto à necessidade nem da providência dada por Deus. Não há diferença quanto à necessidade humana, não há diferença quanto à salvação oferecida e não há diferença quanto ao resultado. O resultado imediato de receber Jesus como Salvador suficiente é uma operação do Espírito Santo confirmando aquela eleição antes que houvesse mundo. Aquela escolha que Deus fez de você antes de haver galáxias. Como diz a nossa ex-presidente, galáxias e mais galáxias. Antes de Deus ter criado tudo isto, você já era ideia de Deus. Deus já amava você. E através do seu Filho Jesus, que ele iria mandar, porque houve um pacto, e nós somos salvos por causa desse pacto, que a Trindade firmou, para que Deus tivesse uma geração. Ele tinha os anjos, e através dos seres humanos, ele faria a sua geração perfeita.
santa, justa, gloriosa, para vivermos com Ele toda a eternidade. Claro que todo mundo aqui sabe que a eternidade é a ausência de tempo. Então, na eternidade, nós seremos como os anjos. Foi esse pacto que Deus fez antes que houvesse mundo. Você já avaliou este ato de Deus? Pode ser. Mas a mente humana não aquilata, quer dizer, não percebe a seriedade disso, queridos. Senão a nossa vida seria outra. A igreja seria outra. E você sabe que as limitações dessa vida faz a igreja ter a visão míope. Porque só quando estivermos livres dessas limitações da nossa natureza humana é que nós iremos perceber o valor do ato de Jesus naquela cruz. O que realmente aconteceu? Por essa razão é que Deus nos deixou o seu livro para a nossa orientação. A igreja, no começo, agora e até a volta de Cristo, precisamos da palavra de Deus para nos orientar aqui. Porque há segredos que não foram revelados. E só naquele dia, a partir daquele dia do retorno de Jesus, no arrebatamento, é que nós iremos de fato dar continuidade a esta preciosa graça de Deus, que ainda vemos como que por um espelho hoje. Se eu e você tivéssemos aqui, enquanto vivemos aqui, esta visão perfeita da obra redentora de Cristo, com certeza o nosso dia a dia seria outro. Seria outro. Nossos relacionamentos seriam outro. A maneira da gente ver o nosso irmão seria outra. Na presença de Jesus não há diferença. Conta-se que um ministro francês havia contraído uma enfermidade seríssima e chegou às suas mãos um homem muito importante daquele país e se dirigiu ao médico: o senhor não me tratará do mesmo modo como aos pobres miseráveis que se apresentam no hospital? Ao que o médico respondeu: com dignidade. Senhor, cada um destes pobres miseráveis, assim chamados por sua excelência, é, aos meus olhos, um primeiro-ministro. Perfeitamente. Assim, queridos, é o que Deus, é a forma como Deus olha para mim e para você. E a sua visão é através do seu Filho. Porque em nós ele não vê nada que preste. A visão de Deus para mim e para você é através do seu Filho. A justiça de Deus para comigo e para você foi satisfeita em Cristo. E a justificação através do ato de Cristo, a mim e a você. Para Deus, nós somos santos através do seu Filho. Para Deus, somos glorificados através da glória do Filho Jesus.
E para Deus fomos adotados como filhos, com nosso nome escrito no livro da vida, através do seu Filho. Então dependemos totalmente de Jesus. E nós, muitas vezes, não nutrimos o amor que devemos ao nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Continuando, Pai querido, nós te louvamos por tudo que Jesus fez em nosso lugar, por tudo que Ele é, Senhor. Nós te louvamos porque Tu nos aceitas através dEle, porque Tu nos amas através dEle, porque Tu nos recebes através dEle. A Ele, pois, toda a honra, glória e louvor. Amém.